Quase todo escritor tem o desejo de deixar uma marca própria na sua literatura. Esse desejo pode ser frustrado se a gente percebe que, na hora da criação, a gente tem dificuldade de sair do óbvio, de fazer alguma coisa diferente daquilo que já existe aos montes por aí. E daí então surge a pergunta: como ser mais original? Bem-vindo ao Fixomos, eu sou a Blange, e uma das questões que eu mais recebo de vocês é justamente essa. Me dá uma dica de como escrever histórias mais originais. E pra ser sincera, é meio difícil falar de originalidade na literatura, porque com os bilhões de livros que já existem há séculos, é de se imaginar que qualquer história possível provavelmente já foi contada. Mesmo assim, volta e meia tem aqueles livros que a gente lê e pensa: caramba, isso é diferente de tudo que eu já li. Então, o efeito de originalidade, ele existe sim. Mas como que a gente faz para alcançar esse efeito nas nossas próprias criações? Eu acredito que existem 3 elementos numa obra literária, onde a gente pode investir algum esforço, digamos assim, para criar esse efeito de originalidade. E esses 3 elementos são a premissa, a linguagem e o universo narrativo. Então, nesse vídeo eu vou tentar sugerir algumas ideias de como ser mais criativo e mais original a partir desses 3 elementos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um like e se inscreve nesse que é o maior canal de escrita do Brasil. E vamos começar com o primeiro elemento, que é a premissa. A premissa é a essência da história. Eu tô fazendo um curso do roteirista Ricardo Tiesi na Seiva, inclusive vou deixar o link nos comentários se você quiser conhecer esse curso. É um curso de escrita de roteiro, mas claro, a maior parte dos ensinamentos sobre história se aplicam também para narrativa literária, e principalmente aqui nesse ponto, quando a gente está falando de premissa. O Ricardo define a premissa como sendo constituída por quem encontra o quê? Quem é o personagem, incluindo ali as características mais marcantes da personalidade dele, e o que é a situação na qual esse personagem vai estar inserido, é o enredo. Personagem e enredo seriam então os 2 grandes eixos que formam uma história, e a premissa seria a condensação da essência dessa história. Buscar um efeito de originalidade na premissa é difícil, mas é algo que é possível sim de acontecer. Se você conseguir fazer com que esse encontro entre quem e o que, entre personagem e enredo, seja um encontro inusitado ou inesperado, algo diferente do que a gente costuma ver, pelo menos nas histórias de maior repercussão, as histórias que a gente vê mais ali no mercado literário ou no mercado de filmes e séries. Então a questão que você tem que ter em mente é: o que você consegue trazer de diferente daquilo que já existe? Um dos melhores exemplos de filme que o Ricardo Tiesi traz para exemplificar essa diferença é o filme Her. Esse filme parte de uma premissa que poderia ser muito simples e igual a qualquer outro filme. Um homem se apaixona por uma mulher, mas ele faz algo diferente, porque a mulher, na verdade, é um programa de computador. Esse detalhe diferente já faz com que a premissa soe mais original e mais interessante do que a de muitos outros filmes de amor. Agora, na minha opinião, trazendo para a literatura, um exemplo de premissa original a gente pode encontrar no livro Frankenstein, da Mary Shelley. Dá para dizer que a premissa desse livro é a seguinte: um cientista dá vida a um monstro feito de partes de cadáveres e, arrependido, ele tenta fugir da sua criação, enquanto a criatura busca no criador um sentido para sua vida miserável. Em primeiro lugar, a simples abordagem do terror fantástico a partir da ciência já foi uma inovação desse livro na época. Mas o ponto mais interessante e atemporal de Frankenstein é outro. O negócio é que, quando a gente pensa num monstro, numa criatura feita de partes de cadáveres, a gente já cria uma imagem de um ser mau e até irracional. Mas a sacada desse livro é que a criatura não é má. Ela é um ser que tem consciência de si, que questiona sua própria identidade, que é sensível, inteligente e que luta contra a sua natureza ou contra aquilo que talvez devesse ser a sua natureza enquanto um monstro. Ou seja, o livro Frankenstein não é uma história de monstro como outra qualquer. Ela tem uma premissa que traz algo diferente do habitual, e isso cria esse efeito de originalidade.
linguagem tem a ver com o modo de contar a sua história. Na literatura, se refere ao texto, às escolhas textuais que você toma enquanto escritor, às expressões que você usa, as palavras, as frases, os parágrafos, a forma em geral que você vai dar ao texto. De acordo com a escritora e professora de escrita criativa Noemi Jaffe, a linguagem é a chave para o escritor buscar a originalidade. No livro Escrita em Movimento, ela diz o seguinte: não há como querer criar algo que parta do nada ou que vá apresentar novidades extremas ou nunca antes sonhadas. Não deve ser esse o objetivo de nenhum escritor. O que se deve buscar é a aquisição de uma linguagem própria. Essa linguagem própria, ela diz que vai ter a ver, ou que pode ser buscada na vivência própria de cada escritor. Todas as experiências que você já teve, toda a sua formação de vida, seja familiar ou acadêmica, todas as referências de textos que você já leu, de obras artísticas com que você já entrou em contato, tudo isso está na origem da pessoa única que você é e pode funcionar como uma fonte para você buscar a sua linguagem própria. Por exemplo, Guimarães Rosa chegou à linguagem original que ele usou nas obras dele a partir de experiências como o conhecimento de muitos idiomas, a vivência no interior de Minas Gerais e em outros países além do Brasil, os livros que ele leu, etc. E uma vez que você consiga desenvolver essa linguagem própria e original, o seu estilo, o seu modo de escrever vai ser reconhecido como a sua marca pessoal na sua literatura. Como o estilo de Guimarães Rosa é reconhecido, como, por exemplo, também o estilo de Clarice Lispector é reconhecido e de muitos outros escritores considerados originais. Mas o interessante é que a Noemi mostra que alcançar essa inovação na linguagem não é tão difícil quanto parece. Para que uma obra seja original, não é preciso ser radical ou revolucionar formas consagradas, embora isso também possa acontecer. Muitas vezes, bastam pequenas quebras de previsibilidade para que outros aspectos se reorganizem e o leitor perceba uma perturbação, uma diferença, algo que ele reconhece como original. Para exemplificar esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença, a Noemi analisa alguns recursos que Clarice Lispector usava nos textos dela para combinar palavras de uma forma inovadora e gerar esse efeito de originalidade. Ela analisa o conto Tentação, chamando a atenção para frases como: sentada nos degraus da sua casa, ela suportava. Geralmente usa-se o verbo suportar como transitivo direto. Quem suporta, suporta alguma coisa. Mas Clarice escolhe, muitas vezes, tornar intransitivos os verbos transitivos, suprimindo possíveis objetos. Isso faz com que seus personagens e suas ações ressoem no vazio e que o verbo ganhe em peso e amplitude. Se a menina suportava, a impressão é a de que não suportava somente alguma coisa, mas o mundo inteiro e sua solidão generalizada. Então, a busca por originalidade por meio da linguagem tem a ver com você sair do lugar comum das expressões, e para isso você pode olhar para as suas próprias experiências, conhecimentos e referências para tentar entender como que tudo isso pode ajudar a compor uma linguagem sua, um modo seu de se expressar literariamente. Outro elemento em que você pode conseguir se destacar por esse efeito de originalidade é o universo da sua história. E aí isso acaba valendo mais para quem escreve ficção especulativa, né? Seja fantasia, ficção científica, distopia ou até mesmo o realismo mágico. Na ficção realista, a construção de um universo original tem mais a ver com a exposição bem feita de um ambiente que não seja comumente explorado na literatura. Então, por exemplo, nos anos 60, Carolina Maria de Jesus se destacou por trazer na literatura dela uma ambientação detalhada da realidade das favelas, porque isso não era comum. Inclusive, isso também puxa para aquilo que a Noemi Jaffe tinha falado sobre trazer a sua experiência pessoal e as suas vivências pessoais para a sua literatura. Mas, na maioria das vezes, quando você pensa em buscar originalidade através do universo da sua narrativa, é porque você escreve mesmo ficção especulativa. E nesse caso, o efeito de originalidade ele vai vir muito da combinação entre as referências reais que você usa, a sua criatividade e o jeito como você apresenta esse universo na sua história. Por exemplo, um autor de ficção científica que se destacou bastante na criação de universos considerados muito originais foi o Isaac Asimov, um escritor russo do século XX, autor de obras como Eu, Robô, Fundação e O Fim da Eternidade. O Asimov se destacou tanto pelos universos que ele criava
que, por exemplo, os estudos de robótica e inteligência artificial do mundo real se inspiram em alguns princípios que o Asimov discutiu nos livros de ficção dele, numa época em que a robótica e a inteligência artificial nem estavam tão avançadas assim. E a qualidade da construção desses universos tem muito a ver com essa combinação, uma boa combinação entre referências reais, criatividade e a apresentação. Por exemplo, o livro O Fim da Eternidade foi escrito nos anos 50 e ele pega um contexto que era muito presente na época, de guerras e corrida espacial, para criar um universo onde a humanidade é capaz de viajar no tempo a partir de tecnologias complexas, e o Asimov apresenta esse universo em tantos detalhes, com descrições tão bem escritas e com tanta lógica entre os elementos que compõem aquele universo, que a gente consegue imergir naquele universo. A gente consegue até imaginar outras histórias possíveis naquele universo. É como se o universo da história tivesse uma vida própria. Outro escritor que se destacou bastante na criação de universos ficcionais foi o Jules Verne, um autor francês do século XIX que escreveu Viagem ao Centro da Terra, 20.000 Léguas Submarinas, Volta ao Mundo em 80 Dias, entre outros livros muito famosos de ficção científica. E o Jules Verne pegava como base a ciência da época e usava a criatividade para levar aquilo adiante, para imaginar o que poderia ser criado a partir daquilo. Essa mistura entre o dado real e a criatividade inventiva resultou, por exemplo, em algumas profecias, entre aspas. Muita gente diz que o Jules Verne foi profético, por exemplo, no livro 20.000 Léguas Submarinas, porque ele descreveu coisas que só mais tarde realmente foram criadas pela ciência no mundo real, como os equipamentos que os mergulhadores usam para respirar embaixo d'água. Até o próprio submarino que o Jules Verne descreve nesse livro era muito mais avançado tecnologicamente do que os submarinos que existiam na época, e só depois de anos é que os submarinos do mundo real ficaram mais parecidos com o submarino daquele universo fictício do Jules Verne. Ou seja, os livros do Jules Verne, do Isaac Asimov e de muitos outros escritores, eles têm esse caráter inovador, esse caráter de originalidade, muito por conta da construção dos universos em que se passam essas narrativas. Então, seja por meio da construção e da apresentação de um universo narrativo, seja por meio da linguagem ou seja por meio da premissa, é possível sim trabalhar numa narrativa de forma a criar esse efeito de originalidade. A chave é tentar combinar elementos de forma inusitada, tentar explorar elementos que sejam pouco explorados na literatura de maior circulação e botar sua criatividade para trabalhar até nos detalhes da história. E se esse vídeo te ajudou, compartilha com outros escritores e amantes da literatura que também vão se interessar pelo tema. Dá um like aqui para o YouTube entender que esse vídeo é relevante, que esse vídeo é bom. Se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Ativa o sininho para você receber notificação, quando os vídeos forem lançados. E até a próxima.